Olá pessoal, o vídeo hoje é sobre substrato, uma pauta que surgiu aí no nosso grupo de discussão do Zap, tá? Levantado aí pelo nosso querido cliente Jairo. Ele perguntou se alguém aqui no Rio Grande do Norte utilizava o substrato Carolina com carvão, que ele é utilizado, pois o mesmo está sendo utilizado aí por excelentes produtores, tá? E aí a resposta que eu dei lá no grupo eu vou passar para vocês aqui, vou compartilhar com vocês, que é um excelente tema, né? Falar sobre substrato e rosa do deserto e é um tema sempre relevante, tá? Primeiramente, o Carolina Soil, ele é um excelente substrato, tá? Ele é um excelente substrato, o qual nós inclusive utilizamos para a germinação de sementes, tá? Para a primeira fase da planta. A grande vantagem do Carolina é que ele é um substrato extremamente leve, né? Ele é originalmente um substrato com hortaliça, tá? E ele é extremamente leve. Ele é extremamente leve, tá? A planta, principalmente na sua primeira fase, ela consegue enraizar facilmente nesse substrato aqui, que tem a nutrição suficiente para alguns meses, que é justamente a proposta dele, né? Um substrato para hortaliça. A hortaliça ela vai se desenvolver aí em 30, 60 dias. Tá? Então, assim, a utilização dele com carvão é uma excelente prática, desde que se tenha o controle de teto. Tá? Por que eu digo isso? Porque no cenário de chuva, nós estamos vivendo aqui no Nordeste, muita chuva. Dependendo da quantidade que você colocar o Carolina, vai haver um cenário propício para a podridão de raiz, certo? Eu vejo, não estou falando mal do substrato nem do uso dele, eu quero deixar isso bem claro, tá? Inclusive já vi os melhores produtores brasileiros usando com muito sucesso, dentro da realidade deles. E eu estou falando da minha realidade aqui. A minha realidade aqui, tá? O Carolina, se você usar ele em uma grande quantidade e não tiver controle do teto, ele vai ficar extremamente úmido, pessoal. E pode haver um cenário de podridão, tá? Ele, como qualquer substrato de matriz orgânica, ele vai manter uma certa umidade. O carvão pode quebrar essa predominância aí do acúmulo de água? Pode sim. Mas para quem, repito, para quem não tem teto, eu acho arriscado, tá? Mas para essa primeira fase aqui, para a realidade que eu vivo, que talvez não seja a realidade de vocês, é um bom substrato aqui para usar aqui na primeira fase da planta, tá? Na fase de germinação. Como eu falei para você, ela consegue enraizar sem ter, a raizinha ali, ó, sem ter a dureza da areia, tá? Que a areia ela compacta e meio que vira pedra, né? Então a plantinha ela tem uma dificuldade de perfurar com a raiz dela nessa fase, tá? Eu prefiro cultivar aqui as nossas plantas, e aí é uma opção nossa, simulando a realidade da maioria dos meus clientes aqui de Natal, ou seja, cultivar ao tempo, sem teto. Por quê? Prender os cachorros aqui, prender as onças. Por quê, pessoal? Porque essa é a realidade da maioria dos meus clientes. A areia não tem mineral, tá? Corrigindo, a areia não tem nutrição. Isso tem que ficar bem claro, tá? Um solo com Carolina, ele vai promover um enraizamento melhor, desde que se tenha teto, tá? Vai haver a nutrição orgânica que já tem no Carolina. O carvão utilizado como elemento drenante lá vai ser excelente para a retenção da fertilização química, que vai ficar disponível no solo, tá? Por mais tempo. Mas, porém, entretanto, para quem não tem teto, tem que ter um cuidado enorme com a tal da podridão, tá? Tem que ter um cuidado enorme para a podridão. Eu, pessoalmente, para minha realidade aqui, fica inviável por dois motivos. Primeiro, porque quando chove, principalmente nessa estação,
chuvosa que a gente está vivendo aqui agora no Nordeste, Recife aí tá debaixo d'água e Natal também. Eu acredito que a umidade do solo ficaria altíssima. E não havendo teto para controlar essa precipitação, o risco de podridão seria muito grande. Ademais, eu sempre falo isso, a rosa do deserto na natureza, ela se desenvolveu durante milhões de anos nessa realidade aqui, ó, em solos arenosos e pedregosos, tá? Arenosos e pedregosos. Então, a gente prefere aqui repetir essa realidade da planta, tá? A areia, ela vai dar uma excelente drenagem, e mesmo no cenário dos dilúvios que estão ocorrendo aqui no Nordeste, para nossa realidade, tá? Muita água mesmo esse ano. O índice de perdas aqui no cultivo ao tempo ainda é baixíssimo, pessoal, baixíssimo, tá? E eu observo também que os grandes cultivadores de Taiwan, talvez pelo frio que passam aí, pelo menos metade do ano, pesquisei no Google, lá em Taiwan, pelo menos metade do ano é abaixo de 15 graus. Eu vejo lá a Rose Chen utilizando pedrisco como elemento mineral drenante, tá? E pedriscos maiores ainda no cultivo que ela está fazendo lá das paquipórias. Você vê claramente as pedras nos jarrinhos aí, tá? Então a gente prefere trabalhar aqui, não estou dizendo que nem melhor nem pior, é uma opção própria, perder na nutrição e ganhar na drenagem, já que não temos teto, tá? E como eu falei para vocês, os caras eles estão perto lá da fábrica do Carolina. Nós estamos do outro lado do país a milhares de distâncias, a milhares de quilômetros de distância. Então, pra gente fica caro. Pra gente fica caro. Você imagina colocar aqui 700 matrizes e 10 mil mudas ensacadas só dessa área no Carolina. Ia custar uma fortuna, mesmo misturando aí com 60% de carvão, 70% de carvão, tá? Que é outra coisa também que ia ser bem mais cara que areia grossa, que é barata, né? Então é isso, pessoal, foi um pequeno videozinho aí sobre substrato. Tudo é opção e condições, tá? Cada produtor ele tem as suas vantagens competitivas. Eu, por exemplo, para mim é mais vantagem investir, colocar uma matriz numa bacia aqui XG minha, porque o custo que ela chega aqui é praticamente o mesmo que esse pote de 40 litros, desse pote de 40 litros que vem lá do sudeste do país. É praticamente o mesmo preço. E a durabilidade do vaso de cimento, que é extremamente bem feito, por sinal. É um produtor que fica bem pertinho aqui, não cobra nem frete para entregar. É muito maior, é muito superior e fica bem mais bonito, tá? Então cada produtor ele tem sua vantagem competitiva. Para nós aqui do Nordeste, que o Carolina chega caro, e que para botar carvão nisso tudo aqui também ia ser uma pequena fortuna, o uso da areia termina sendo o melhor custo-benefício. E essa é a palavra que deve resumir quando se opta por substrato, tá? Não existe substrato melhor ou pior, existe melhor ou menor custo-benefício. Aqui a gente ganha na drenagem, perde na nutrição. E é uma opção feita por nós, por não termos teto, tá? Se um dia a gente tiver teto e o Carolina e o carvão tiverem num preço razoável, pode ser uma opção sim, tá? Lembrando sempre que cada cultivador, assim como cada produtor, tem que levar em consideração a sua realidade, tá? A sua realidade. Não é porque os grandes mestres produtores, que a gente tem muito respeito aí, e os caras são fera mesmo, tem que bater palma, sabem muito mesmo. Para o cultivo, no nível aí de excelência, estão fazendo as melhores opções dentro da realidade deles aí. Mas eu levo em consideração a minha realidade aqui. A minha realidade é que ficaria caro, não ficaria viável, tá? Para a gente oferecer um substrato desse aqui a R$14, 12 quilos, o suficiente para um jarro médio, a areia ela termina barateando muito, tá? E num cenário desse que tudo tá caro, adubo tá caro, fertilizante tá caro, carvão tá caro, a areia termina ajudando muito aí a tornar o cultivo num preço mais barato, vamos dizer assim, né? Nesse cenário de crise é importante ter preço também, aliar preço à qualidade. Nem sempre é possível fazer o melhor, né?
mas fazendo o razoável já termina sendo uma boa coisa, tá, pessoal? É isso. Terminamos aqui esse vídeo agradecendo aí a sua audiência, pedindo seu like. Pergunta aí no comentário aí qual o substrato que você usa aí. E agradeço mais uma vez a audiência de vocês, pessoal. Muito obrigado. Espero ter contribuído para o debate aí. O cliente vai ficar na areia mesmo, com medo de perder a planta dele pro podridão, né? Porque aqui de Natal tá chovendo muito e ele não tem teto, né? Então tem que pensar tudo, né? E terminando esse vídeo mostrando aqui esse substrato que simula o solo arenoso, pedregoso, o semiárido africano e da Península Arábica. A gente agradece mais uma vez sua audiência. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.